Olá, tudo bem? Sou a professora Jeane, nós estamos no curso de Gestão Pública, na disciplina de Docência do Ensino Superior, e esse é o nosso quinto encontro. Nós estamos aí associando, né, os nossos encontros aos capítulos da nossa apostila. Nesse momento eu convido cada um de vocês a acessar a nossa apostila, o material que nós preparamos para vocês. Nesse momento eu compartilho com vocês aí o material que nós preparamos para hoje. Então, nesse quinto encontro, nós refletiremos, realizaremos reflexões críticas dos saberes docentes. Então, não basta a transmissão de conhecimento, não é suficiente o conhecimento apenas da gestão pública, mas é importante que nós, enquanto professores, que a gente possa assumir essa postura crítica e que possa estimular nos nossos alunos também desenvolver nesses nossos acadêmicos esse mesmo olhar. Então, compartilho com vocês aí o material, né, o assunto que nós compartilharemos, discutiremos nesse nosso quinto encontro, que é sobre as teorias críticas na educação superior. Então, falaremos aí sobre uma perspectiva valiosa sobre como os educadores podem analisar e questionar as estruturas e práticas educativas em uma busca de uma educação superior emancipadora e transformadora. Então, as teorias críticas na educação superior, elas oferecem uma abordagem profunda e reflexiva para analisar e transformar as práticas educativas. Então, elas são influenciadas por teóricos, especialmente Paulo Freire. Então, com as suas teorias emancipadoras, né? Essas teorias, elas enfatizam a educação como um meio de libertação e empoderamento, especialmente relevante no contexto da gestão pública. Então, na gestão pública, por mais que os processos eles estejam ali configurados, que haja cultura institucional, é muito importante que o gestor público ele adquira os conhecimentos que nós trabalhamos no nosso quarto encontro, que é a formação cidadã, mas que ele também adquira aí uma educação que permita a esse profissional ser um profissional que considere em sua prática, em suas práticas conceitos aí de emancipação, né? Emancipação do ser humano, emancipação das suas práticas. Então, de acordo com Paulo Freire, a educação ela não deve apenas transmitir conhecimento, mas também capacitar os alunos a reconhecerem os desafios, as injustiças sociais, promovendo uma conscientização crítica que leva à ação transformadora. Então, quando a gente traz aí esses conceitos, nós estamos nos colocando aqui como docentes, né? Já passamos aí por 4 encontros, falamos aí sobre as habilidades que nós devemos desenvolver enquanto docentes, as preocupações que nós devemos ter enquanto docentes do ensino superior. Então, para todas essas práticas, nós devemos ter em mente essa educação libertadora e transformadora do ser humano. Então, no curso de gestão pública, adotar teorias críticas implica em desenvolver um currículo que não apenas aborde competências técnicas necessárias à nossa formação de gestor público, né? E eu venho reforçando isso, mas também incorpore as vozes e experiências das minorias e grupos marginalizados. Então, vamos imaginar aqui, vamos nos colocar na situação de gestor público. Qual é a função do gestor público? Não é servir a sociedade, não é representar
os nossos, a sociedade como um todo, não é garantir que as suas necessidades sejam atendidas. Então, para que nós possamos ser bons gestores públicos, é importante que nós tenhamos essa perspectiva da educação emancipadora, para que nós possamos realmente ser profissionais aí diferenciados, né? Então, o gestor público formado na Unitins, ele é um gestor diferenciado. Então, as teorias críticas, elas são abordagens na educação e em outras áreas que busquem atender e transformar as estruturas sociais, econômicas e políticas, consideradas opressivas e injustas. Então, cada um de nós que for atuar na gestão pública, nós com certeza nos depararemos com situações de opressão, de injustiça, e nós temos como dever de gestores públicos de promover ações, de pensar estratégias que miram essas situações para os nossos cidadãos. Então, na educação superior, essas teorias, elas fornecem uma lente, né, um olhar diferente, um olhar analítico para examinar as práticas educativas existentes e buscar mudanças que promovam a igualdade, a justiça social e a emancipação dos indivíduos. Então, todos os nossos professores de gestão pública, eles precisam ter esse olhar. Eu preciso ter um olhar de gestor público que tomem as suas decisões e as suas atitudes a partir de um senso de igualdade, de justiça social e de emancipação dos indivíduos. O termo, um importante termo que nós nos apropriaremos nessa aula e que devemos conhecer é o termo desenvolvido por Grushka, que significa aí, que traz aí o conceito de semiformação. Então, ela refere-se à situação em que a educação se limita a acumular conhecimentos fragmentados e utilitários, muitas vezes desvinculados de uma reflexão profunda sobre as condições sociais e humanas. Então, possivelmente, quem está aí na segunda graduação, quem já ingressou em algumas instituições que prezam apenas por aquela formação utilitarista, que é aquela que está simplesmente voltado para a empregabilidade, ou seja, para garantir um emprego para esses profissionais, essas instituições, elas muitas vezes oferecem um conhecimento fragmentado, um conhecimento que não está associado aí à vida em sociedade que esses alunos experienciam. Então, é muito importante que nós, gestores públicos formados na Unitins, que nós tenhamos aí uma formação integral. Então, que a gente se afaste dessa semi-formação que está ali interessada apenas em conceitos e em habilidades que levem à profissionalização, mas que nós possamos pensar profissionais para além disso, profissionais que mudem a sociedade ao seu redor. Então, esse fenômeno da semi-formação indica uma educação que não apenas falha em promover a emancipação dos indivíduos, mas também contribui para a perpetuação de estruturas injustas e desiguais. Então, que nós possamos aí ser gestores públicos que realmente possam contribuir com a nossa sociedade, que é realmente o papel do gestor público. Nós temos um outro aspecto muito importante que vale a pena nos aprofundarmos, que é a questão desse gestor público reflexivo, desse gestor público emancipatório,
que é por meio da autoavaliação. Então, a autoavaliação, ela desempenha um papel fundamental na prática educacional, especialmente no contexto do nosso curso de gestão pública, onde a reflexão crítica sobre as práticas pedagógicas pode levar às melhorias significativas. Então, essa abordagem da autoavaliação, ela permite que cada um de nós, enquanto educadores, não apenas revisem suas ações, mas também identifiquem áreas de forças e fraquezas nos nossos métodos. Então, eu, enquanto docente, constantemente preciso reavaliar os meus métodos, preciso receber feedbacks dos meus alunos para saber se a proposta apresentada, se ela realmente está sendo efetiva, se aquele conteúdo que foi proposto para ser discutido, se ele alcançou os seus objetivos. Então, percebam que sempre no início dos nossos encontros, a gente apresenta aí o que nós desejamos com aquele nosso encontro de hoje. E ao final, a gente sempre retoma para saber se aqueles conhecimentos e habilidades que nós nos propomos a desenvolver, se realmente nós alcançamos. Então, na formação em gestão pública, a construção da identidade docente é um processo importante para capacitar educadores a compartilharem conhecimentos de forma eficaz, uma vez que são habilidades essenciais para a administração pública. Então, educadores que atuam no curso de gestão pública devem ser capazes não apenas de dominar o conteúdo teórico, que é algo relevante e importante, mas também de integrá-los de maneira significativa em suas práticas de ensino. E aí esse conhecimento, ele é algo importante tanto para nós, educadores, quanto para essa formação de vocês para ocupar esse lugar de educador. Então, se coloquem nessa situação, nesse momento, né? Que além de transmitir conhecimento, o educador de gestão pública deve incentivar o pensamento crítico, a capacidade de análise e habilidades para desenvolver problemas complexos de forma ética e eficiente. Então, isso envolve não apenas o domínio das teorias e métodos de gestão, mas também a capacidade de inspirar os alunos a se tornarem agentes de mudança em suas comunidades e organizações. Então, vocês ainda estão aí no lugar de aluno, mas aqui nós já estamos nos colocando na situação de docentes. Tá? Então, eu tanto preciso fazer essa reflexão nessa relação docente-professor, docente-aluno, e vocês aí, apesar de estarem aí nessa relação aluno-professor, já precisam se colocar nessa situação de docente para as práticas futuras de gestores públicos que atuam como docentes. Então, ao integrar teoria e prática na gestão pública, nas suas práticas de ensino, cada um de nós, como educadores, não apenas devemos transmitir conhecimentos acadêmicos, mas também devemos preparar cada um dos nossos alunos para lidar com os problemas complexos e situações reais que cada um de nós, enquanto profissionais, iremos nos deparar ao longo da nossa carreira. Então, isso inclui uma abordagem humanística que não apenas ensina habilidades técnicas, mas também promove o desenvolvimento de uma consciência crítica sobre os novos direitos emergentes, sobre a importância contínua da cidadania ativa. Então, com isso, com esse pensamento aí de que não basta apenas os conhecimentos técnicos, eu me despeço de vocês, desejando a cada um bons estudos e que nós possamos, sim, pensar as nossas práticas a partir de uma perspectiva crítica e emancipadora. Bons estudos para vocês.